o sofrer de Jesus, toda a humilhação que Jesus passou, foi para resgatar você. E agora nós estamos na aplicação dessa redenção. Em outras palavras, redenção, e nós com isso? O que nós temos a ver com isso hoje, 17 de abril de 2022? Como a redenção te afeta hoje? O que é redenção? Por que redenção? E eu gostaria de recorrer então à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, apenas 3 versículos, do versículo 15 ao versículo 17. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 15 a 17. Deixa eu ver se eu ajusto aqui, porque... Quebrei não. Assim diz a palavra do Senhor. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meus amados irmãos, no início do século XIX, no dia 13 de maio de 1888, o nosso país, ele assinou algo que nós chamamos de Lei Áurea, dando liberdade às pessoas que eram consideradas escravas. O nosso país, se não foi o último país a abolir a escravidão, foi um dos últimos países a abolir essa prática da escravidão. E quando ocorreu a escravidão, quando ocorreu a Lei Áurea, ela foi promulgada por causa de um movimento, tanto dos escravos quanto uma campanha popular. A nação se uniu em torno desse tema de forma política e se organizou, e então surgiu a Lei Áurea. E quando a Lei Áurea foi assinada, no nosso país incorreu diversas festas, principalmente na área do Nordeste. Muitas pessoas abolicionistas comemoravam na rua, como se fosse verdadeiramente um carnaval. Só que passando um momento de euforia, essas pessoas que eram escravas, elas começaram a migrar pelo país, principalmente para deixar para trás aquilo que as escravizavam, aquele local onde elas eram escravizadas e aquilo que era uma referência ruim para elas. E elas começaram a andar na sociedade e a andar pelo país, e isso começou a trazer alguns problemas para a sociedade. Mas principalmente surgiu um sentimento, entre vários outros sentimentos, um sentimento que o homem agora livre dizia: e agora? Eu sou livre. Eu era escravo, agora eu sou um homem livre. Quais são os meus direitos? O que um livre faz? E quando nós olhamos exatamente para este pedaço que nós lemos da carta de Paulo no capítulo 8, fica uma pergunta interessante. Cristo, ele nos libertou da escravidão, do pecado, da servidão. E agora? Como é ser um cristão? Como é viver a redenção? A saber, a redenção é um termo que significa resgate. Cristo nos resgatou do pecado, da escuridão e nos transportou para o reino das luzes, o reino da luz. Você não tinha condições, nem se todos nós nos juntássemos, nós não tínhamos condições alguma de fazer o que Jesus Cristo fez na cruz. Por mais que você seja inteligente, esperto, alto, bonito, careca, estou falando de mim mesmo, por mais que você seja essa pessoa incrível e fantástica que eu acabei de dizer, você não pode se salvar. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, estaríamos mortos no pecado. E a palavra de Deus, então, ela nos diz que o preço para que você fosse livre, para que você fosse liberto do pecado, para que Cristo te resgatasse, segundo a carta de 1 Pedro 1,18, ele nos diz: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula,
o sangue de Cristo. Então Jesus, ele vem ao mundo, ele sofre, ele se dá, ele morre por mim e por você, e agora está aqui você, 17 de abril de 2022, e aqui você está diante da cruz de Cristo. E o que isso tem a ver com você? Como eu sou um cristão? Paulo, quando ele escreve estas recomendações, ele está escrevendo para uma igreja que está introduzida numa sociedade extremamente complicada, a sociedade de Roma, onde havia outros caminhos, havia outros salvadores, havia outras verdades segundo a filosofia. E Paulo está escrevendo agora para aqueles romanos, dizendo para eles: olha, vocês não receberam o espírito de escravidão. O pecado não define mais quem vocês são. Mas pastor, eu ainda peco. Quero dizer uma coisa para você que talvez seja um choque para você. Pastor também peca. Mas o pecado não é uma agenda marcada. O pecado, ele é um acidente de percurso. O pecado não mais me define quem eu sou. O pecado não mais te define quem você é. Paulo já começa o capítulo 8 dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é. O pecado não diz mais quem você é. Não é o pecado que rege a sua vida mais. Quando pecamos, sim, falhamos, mas o Espírito Santo, mesmo que comunica que você é filho de Deus, começa a comunicar ao seu coração: você está errado, você está errado, você precisa mudar. Irmãos, de manhã eu disse aos irmãos que eu tive que registrar uma ata em um cartório, e eu corri muito com esse documento, e eu saí de manhã, e se você não sabe, careca usa muito boné, porque calor queima o cabelo. Já não tem mais a mata ciliar, então a gente usa um boné. E eu estava de boné, olha a figura, de boné, de máscara e óculos escuros. Eu estava assim. E eu esqueci algo no meu apartamento, e eu voltei para pegar. Quando eu voltei para pegar, uma senhora vinha saindo e ela abriu o portão. Eu passei batido e entrei. O funcionário da portaria, que era novo, ficou desesperado. Falou: rapaz, onde você vai? Falei: você mora aqui? Eu fiquei nervoso. Saí de mim, dei lugar à ira. Eu acho que eu reduzi ele a funcionário. Foi a melhor coisa que eu fiz com ele. Nossa, pastor, você pecou? Pequei, irmão. E com gosto. Aqui ele merecia. Mas eu acabei com o rapaz. Mostrei a chave do apartamento. Eu tenho a chave, meu amado. Como é que você me segura? E fui para o cartório. Fui fazer minhas coisas. Eu cheguei no cartório, e o cartório estava vazio, e eu esperando. Entrou o licenciado, o rapaz que é do nosso presbitério, é meu amigo, ele é contemporâneo do seminário comigo. E ele entrou e sentou do meu lado e ficou calado. E eu fiquei olhando para ele, e ele calado do meu lado. E eu falei: Arthur. Ele deu um pulo para trás e falou: quem é? Eu tirei o óculos assim e falou: pastor, misericórdia, está parecendo um bandido, entendeu? Que não dá para te reconhecer. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: você acha que o porteiro sabia quem era você? Doeu, hein? Falei: Jesus, o que eu fiz? Volta lá, pede perdão e se conserta com o porteiro. E eu voltei, e quando eu voltei, eu chamei o rapaz e falei: por favor. Falou: pois não, doutor. Falei: ixi, me chamou de doutor. A coisa está feia. Falei: então, me perdoa. Me perdoa. Eu fui muito mal educado com você, eu te tratei muito mal. E o rapaz olhando para mim. E eu falei: qual é o seu nome? Ele falou: Messias. Falei: Jesus. Só falta ser Jesus, Messias, Salvador. Eu não acredito que o nome desse homem é Messias. Messias. Eu falei: eu machuquei o Messias. Falei: meu amigo, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ele olhou nos meus olhos e disse: você não é o pastor que mora no 3º andar? Eu falei: Jesus, o homem sabe até a profissão. Meu Deus do céu, ele sabe que eu sou pastor e moro aqui. Eu falei: não, sou encanador. Que pastor, rapaz, está doido? Eu sou o pastor. Ele falou: pastor, eu vou falar um negócio para o senhor muito sério. Eu saí da igreja porque um pastor foi ignorante comigo. Falei: vai sair do prédio porque eu fui ignorante com ele agora. Falei: meu amigo, me perdoa. Ele: não, pastor, imagina, eu sei que eu fiquei 1 hora conversando com o rapaz, e ali a gente acabei orando. O pastor faz isso, né? Acaba orando. Mas veja você, quando Paulo ele dá essas recomendações que nós não estamos mais vivendo no pecado,
ele já na sequência diz que Deus te deu uma nova identidade. Você agora é filho de Deus. Você representa a Deus aonde você está. Você representa a Deus nos teus relacionamentos, na tua casa, no teu trabalho, no trânsito. E como nós temos representado a esse Deus, e é interessante que Paulo ele põe um termo que para a língua semítica é muito íntimo, ele chama Abba. E eu não estou falando apenas de um grupo legal que tocava nos anos 80. Não, ele diz Abba. E quando ele diz Abba, é como se fosse paizinho, meu pai, é do jeito que a Júlia e a Melissa me chamam, principalmente a Melissa quando quer alguma coisa. É íntimo, é muito íntimo. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva, a Júlia também pede muita coisa, e ela usa o Abba também, está entendendo? Isso é íntimo, é particular. Jesus deu isso para você, e Paulo está dizendo, a redenção comprou para você a preço de sangue, ao preço do sangue de Jesus Cristo. O direito de olhar para Deus, o direito de dizer a Deus, Abba. O direito do véu rasgado, que você pode olhar nos olhos de Deus, orar diretamente ao coração do Pai. O judeu ele não usa esse termo fora da família. O Abba é para a família, é intimidade. Paulo está dizendo que você agora tem essa intimidade, você já não é mais um qualquer. Novamente, o pecado não te define. E aqui fica algo interessante para mim e para você. Amanhã é segunda-feira, meu amado. Não dá mais para você pegar as algemas do pecado. É só um relógio. Eu vou tirar porque eu estou indo para o culto. Deixa no meu carro aqui a algema do pecado. Termina o culto, eu pego de novo a algema do pecado e coloco nos meus braços e vou viver a minha vida do jeito que eu sou. É interessante que há um ditado popular que diz que as pessoas só dão aquilo que elas têm. O que você tem dado, meu amado? Redenção. O que é redenção para você? Quando nós falamos desse relacionamento com Deus, nós estamos falando de uma vida dinâmica. Nós não estamos falando que Deus é simplesmente um salmo aberto na sua cabeceira. Ou que Deus é simplesmente aquele handman, aquele faz tudo, quando eu preciso eu recorro lá. Não, Deus quer fazer parte da sua vida. O relacionamento em família, ele é posto dia após dia. É todo tempo, em todo momento nós somos família. Eu não posso ser pai das minhas filhas apenas na igreja. Eu sou pai delas aonde eu estiver. Elas não podem ser minhas filhas apenas em casa. Aonde elas forem, elas serão minhas filhas. Nós somos agora filhos de Deus. Agora nós somos co-herdeiros com Cristo. Não temos mais um espírito de escravidão. E meu amado irmão, se você ainda se sente escravizado, eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aqui o momento de você olhar para Cristo Jesus e dizer, Jesus, eu quero ser livre. Eu não quero mais ter o pecado na minha agenda. Eu não quero mais ser regido pelas consequências dessa vida. Eu não quero mais viver essa vida do jeito que eu tenho vivido. Eu não quero mais responder assim, eu quero verdadeiramente ser livre. Como diz a tua palavra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eis aqui diante de todos nós, aquele que tem poder de nos libertar. Nós fazemos partes da família de Deus. E a coisa mais linda que tem de você fazer parte da família de Deus é que quando você é da família, sempre há um lugar à mesa com o seu nome. Deus sempre reserva um lugar à mesa, do banquete que Ele prepara para nós, um lugar para você. O seu lugar está à mesa. Cristo alcançou o teu coração. Essa graça irresistível, essa graça que nos toma, essa graça que faz com que mesmo que a gente corra, a gente acaba aos pés da cruz, porque ela é irresistível. O amor de Deus nos atrai. Que nessa noite, meu amado irmão, você leve isso no seu coração. Eu represento a família de Deus. E por representar a família de Deus, eu tenho o melhor para dar para esse mundo.
Eu tenho a resposta que o mundo pergunta: onde está o amor? O amor está na cruz. E se o amor está na cruz, o amor está em mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos curvar as nossas cabeças e orar nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, eterno Pai de amor e misericórdia, foi teu amor que me atraiu, não fui eu que te escolhi, foi o Senhor que me escolheu. Pai, o teu amor me alcançou no momento mais deplorável da minha vida, Pai. Quando eu não era ninguém, quando eu não era nada, o Senhor me alcançou. Eu ainda era inimigo da cruz, quando o Senhor me escolheu. O castigo, Pai, que me traz paz, estava sobre os ombros de Jesus Cristo, e foi por isso que Ele morreu. Pai, eu quero viver a redenção que Cristo comprou para mim na cruz. Eu quero ter em minha vida a liberdade que Cristo me garante. Não quero mais viver as amarras do pecado. Não quero viver mais, ó Pai, com uma identidade que não é a minha, pois a minha identidade é de filho de Deus. Pai, que neste dia o Teu Espírito Santo encontre, Pai, as algemas que nos prendem e que elas caiam por terra, no nome de Jesus. Que o meu orgulho caia por terra, que o meu pecar caia por terra e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado quando falarem o meu nome. Que o meu nome glorifique o Teu nome. Nós clamamos e pedimos no nome santo e eterno do Teu Filho Jesus. Amém.